maioria das pessoas é escrava no mundo moderno e nem se dá conta disso. O antigo escravo era mantido vivo para trabalhar, e o atual continua sobrevivendo para servir. No século XVI, pessoas eram comercializadas por trabalho duro, submetidas a comida precária, a vestir trapos e eram acorrentadas em galpões para evitar fugas. Nos tempos atuais, a maioria das pessoas continua trabalhando para comer, se vestir e se sente aprisionada a fazer o que não gosta, vivendo a rotina como um robô, com pouco tempo para a família, para si ou se sentindo incapaz de ajudar o próprio filho a realizar um sonho. Em uma pesquisa feita no Brasil com mais de 1.000 pessoas, 72% delas disseram ser infelizes no trabalho. A maioria revelou se sentir desmotivada, com sobrecarga de tarefas e sem perspectivas. Será que você faz parte dessa parcela de pessoas insatisfeitas que vivem como escravos da modernidade? Eu te pergunto, você é livre? Você faz o que gosta ou trabalha pelo dinheiro? O seu salário paga a sua liberdade ou a sua sobrevivência? Você se sente livre para sair do seu emprego se quiser? O que você faz com o seu tempo? O seu tempo é o seu bem mais precioso. Ele passa e não volta. Hoje, você pode não sentir tanto o impacto dessa informação, mas aos 80 anos, você pode se arrepender por tudo que não foi vivido. E tem razão ter medo disso. E se não fizer nada agora, a sua tendência é caminhar para esse destino. Sabe por quê? O sistema flui para ser assim. É como a boiada. Todos correm na mesma direção, sem questionar, e se lá na frente tiver um precipício, todos caem. Por isso que essa informação vale ouro, vale a sua vida. E a vida não foi feita só para trabalhar e pagar contas. Se você acorda todos os dias sem um motivo real para vibrar por estar vivo, então tem algo muito errado acontecendo. Ei, acorda! Estou aqui para te alertar, e embora eu não saiba de tudo, eu descobri uma coisa. A liberdade é uma escolha. É isso mesmo, arrisco dizer que você no fundo escolhe permanecer aí. Gandhi uma vez disse, a liberdade e a escravidão são estados mentais. É por isso que desenvolver a competência pessoal é tão importante. Você certamente se surpreende com o que descobre sobre si mesmo. As pessoas buscam segurança e acabam presas em um emprego sem significado. Se perdem de si mesmas. Quem é você? A segurança que essas pessoas buscam é o puro medo de viver. E o máximo que elas encontram é o conforto angustiante da paralisia. Ou seja, elas não estão seguras. Estão onde menos desejariam estar. Você entendeu? Vou repetir. O seu maior medo é permanecer na vida que escolheu estar hoje na busca por segurança. Que louco isso, né? Esse é um mundo de muitas possibilidades desperdiçadas pela maioria. Enquanto em um emprego você tem apenas um cliente, o seu chefe, no empreendedorismo, por exemplo, você pode ser livre para servir mais de um cliente a partir do seu talento. Receba o meu conselho. Quebre suas algemas. Doe para a humanidade aquilo que você tem de melhor. Essa é a sua chance. O único momento em que as pessoas podem fazer alguma coisa é no agora. Você é limitado à escravidão moderna. As coisas que te aconteceram de ruim não são determinantes. Às vezes você precisa abrir uma porta e entrar sem saber o que vai encontrar. Mas melhor uma porta de possibilidade do que um galpão escuro sem a oportunidade de contemplar as paisagens da vida. Eu sei que parece um idealista falando. Mas ouça, você é capaz de libertar o mundo a começar por você. Então faça algo diferente para obter um resultado diferente. Coragem, acredite, experimente, ouse, pule, se supere. E dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Olá, eu sou a Ana, aqui do Grupo Platina. Vou dar uma introduçãozinha aqui no nosso tema, falar um pouquinho sobre a liberdade e a servidão. Vou falar o que é a liberdade, o que é a servidão e qual que é a diferença entre os ambos termos, tá? Começando pela liberdade. A liberdade ela é o ato onde a pessoa ela se encontra livre, onde ela tem autonomia e ela é livre sem restrições excessivas, tá?
ela é a capacidade de agir, de tomar decisões, de seguir suas próprias vontades, seus próprios desejos, mas sempre respeitando a liberdade dos outros, tá? A liberdade do próximo. Já na servidão, é totalmente o contrário, porque a servidão ela é uma situação, né, onde a pessoa ela se encontra sendo submetida a outra pessoa. Ela acaba sendo privada de tomar suas próprias decisões, seguir suas próprias vontades, seus próprios desejos. Na servidão, a pessoa ela tem a vida dela controlada e por muitas vezes ela sofre abuso e exploração, tá? A diferença entre ambos é que na liberdade nós temos a autonomia pessoal, já na servidão nós temos a ausência dela, né? Bom, agora falando um pouquinho sobre história, a servidão medieval e o mundo antigo foram períodos fundamentais para a formação da sociedade ao longo dos séculos. A servidão medieval era feita de modo que os camponeses eram vinculados à terra e serviam seus senhores feudais, que em troca ganhavam proteção e recursos básicos. Já na Antiguidade Clássica, com os gregos e suas cidades-estados independentes, além do Império Romano, que criou política baseada na República e, posteriormente, no governo imperial. A transição da servidão medieval para o feudalismo aconteceu gradualmente, o que trouxe mudanças econômicas, políticas e sociais. O fim da servidão marcou o início da Idade Moderna na Europa. Por isso, o mundo antigo deixou um legado de filosofias, políticas, artes e direitos. Compreender sobre esses períodos nos faz refletir sobre o passado, entender as raízes sociais e políticas da nossa sociedade atual. Uma frase que eu acho muito interessante é para os homens, a liberdade, na maioria dos casos, não é outra coisa senão a faculdade de escolhermos a servidão que mais lhes convém, do Gustave Le Bon, que nada mais fala que apesar de termos a ilusão da liberdade, somos eternamente servos, seja da sociedade, do dinheiro, ou dos padrões, ou da internet. Então, dando continuidade ao tema, então a gente vai falar sobre como a liberdade de servidão ela se manifesta em contextos sociais, políticos e econômicos. Então, visando no conceito social, já começando com ele, eu vou falar sobre a liberdade. Então, a liberdade ela ocorre quando o cidadão ele tem uma identidade, valores e crenças, não tem um desrespeito ou opressão com aquilo que é acreditado pelas suas questões pessoais e a pessoa ela se sente livre. Já o conceito de servidão, então tem um julgamento, tem uma discriminação, então são feitas críticas à forma de pensar daquela pessoa, seja de uma forma ética, religiosa, de identidade de gênero, orientação sexual ou classe social. Então, é ocorrido, né, uma desvalorização do cidadão, então restringindo de ser ele mesmo. Já no conceito político, então falando sobre liberdade, então um dos direitos que o cidadão tem de ter o direito a voto. Então a gente vive num país democrático, então é um direito fundamental do cidadão ele ir votar. Então, na liberdade, então o cidadão ele tem esse direito, então ele pode exercer uma opinião política e defender os seus valores, aquilo que ele acredita, aquilo que ele acredita ser melhor para o país e também até ele tem a liberdade de fazer uma crítica social, seja sobre o governo, a desigualdade social, enfim, ele é livre para exercer essa opinião política. Já o conceito de servidão, então existe uma falta de democracia, o povo não tem acesso a ter uma voz no país, então a gente vive uma repressão e censura no poder aquisitivo de exercer uma opinião política, e isso causa a privatização de um dos direitos fundamentais e viola os direitos civis dos cidadãos. Então, do ponto de vista econômico, falando sobre liberdade, então
O cidadão é livre para exercer atividades econômicas e ter uma expansão em busca de oportunidades no mundo corporativos. Então, como a gente vive um sistema capitalista, então o cidadão ele consegue trabalhar e desfrutar dos seus bens materiais, então ele adquire o seu próprio dinheiro, consegue desfrutar do mesmo, consegue também ter o seu próprio investimento, então ele tem a liberdade de fazer um investimento no que ele achar que seja melhor para ele. Já no conceito de servidão, então a gente tem um ambiente de trabalho em condições desumanas, as pessoas ficam presas naquelas condições e não têm um livre-arbítrio. Então, é ocorrida uma exploração da classe trabalhadora, então esses indivíduos eles não têm muito acesso a oportunidades econômicas, e também a gente tem um sistema de dívidas, já que vivemos também em um mundo de capitalista. Então, geralmente quem comanda esse mercado são empresas monopólitas ou oligopólios. Então, a gente vive uma sociedade que as empresas elas comandam, muitas vezes são empresas bilionárias, que têm muito investimento, muita renda, e eles deixam os trabalhadores nessas condições desumanas e também dão uma renda muito baixa para ele manter uma boa qualidade de vida. Então, a gente vive em um sistema assim. As implicações da tecnologia na liberdade de servidão. A tecnologia, ela veio para facilitar o nosso dia a dia e nos ajuda a nos comunicarmos com pessoas que estão muito distantes de nós. Com os avanços tecnológicos, ficou muito mais fácil de sabermos o que está acontecendo do outro lado do mundo ou aprender algo novo, pois temos tudo a um clique de distância. As redes sociais nos ajudam a termos a liberdade de expressão, mas o uso constante e excessivo pode nos prejudicar. Acabamos focando muito mais na nossa vida virtual, que ficamos alienados para as outras áreas de nossas vidas. Essa dependência tecnológica afeta no equilíbrio entre a vida real e virtual e prejudica muito o nosso relacionamento, nosso bem-estar emocional e até mesmo em coisas do cotidiano. Acabamos não conseguindo focar direito em coisas que fazemos no nosso dia a dia, como arrumar um quarto ou até mesmo ler um livro. Acabamos não tendo muito foco nas coisas. Uma das coisas também muito ruins desses avanços tecnológicos é a fake news, porque como é muito fácil manipular uma notícia, que acaba que muitas pessoas acreditam mais na fake news do que na notícia real. E como acredita mais na mentira do que na verdade, acaba nem indo atrás realmente da verdade, então nem sabe que aquilo é uma mentira e pega como verdade para si. Isso é muito ruim, porque acabamos ficando burros e leigos em muitos assuntos por conta disso. Oi, meu nome é Marcela e eu vou falar um pouco sobre liberdade individual versus a coletiva. Bom, minhas amigas já explicaram melhor um pouco, né? Mas eu vou falar também bem resumidamente. A liberdade individual, ela é o direito que a gente tem de agir, de pensar e de se expressar da forma que a gente quer e da forma que a gente acha melhor. Já a coletiva, ela é pensada em um bem de mais pessoas, né? Um bem comum. De um grupo ou de uma população, onde são tomadas decisões que influenciam melhor um grupo de pessoas. Contextualizando melhor, um exemplo que podemos falar é a pandemia, né? Quando foi lançada a vacina e foi imposto que todos eram obrigados a tomar essa vacina, até porque para frequentar alguns lugares, trabalho, viagens também, você não poderia fazer se você não tivesse tomado essa vacina. Nesse caso, o seu direito individual foi deixado de lado para o bem em comum, né, de uma população, da saúde, enfim. Então, muitas das vezes, a liberdade coletiva, ela vai sobressair a individual. E
Não que a individual só dependa do coletivo, porém ela favorece ou não, né? Desfavorece ou favorece. Então, elas sempre vão andar em conjunto, em questão de viver em sociedade, né? Claro. Bom, falando um pouco da educação, né? Qual que é o papel que ela tem, né, na liberdade, tanto individual como coletiva? Eu acho que ela é fundamental, porque é por meio da educação que as pessoas adquirem conhecimentos, habilidades, valores e exercem a liberdade de se expressar e de escolher. A educação, ela traz um empoderamento, ela traz o pensamento crítico e traz o conhecimento, né, que é o mais importante, né? A alfabetização, ela faz com que contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e promove e preserva também a liberdade em todas as suas dimensões. Então, mesmo o indivíduo, né, o ser humano já nascendo livre, vai ser através da educação que ele vai poder exercer essa liberdade. 나서 시작조차 안 해봤다면 그댄 투덜대지 마라 좀
jeitinho.